Esse é o Maestra, um podcast sobre arte, educação e justiça social, produzido a partir das entrevistas dos documentários da Maestra Produções. No episódio de hoje, conversamos com Robion Celina. Advogada, ativista e política brasileira, ela foi a primeira advogada trans de Pernambuco. Eu sou Robion Celina, eu sou formada em Direito aqui pela Faculdade de Direito do Recife, onde vocês estão filmando agora, a Universidade Federal de Pernambuco, a primeira faculdade de Direito do Brasil. Me formei aqui em 2016, me tornei a primeira advogada trans negra aqui no estado de Pernambuco. Hoje em dia eu atuo na militância pelos direitos sociais, direitos humanos das pessoas vulneráveis. Também me tornei ativista política a partir do momento que eu entro na política institucional. Participei do primeiro mandato coletivo aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, um mandato coletivo das juntas na Assembleia Legislativa Estadual, na legislatura de 2018 a 2022. E a gente continua aí na militância, na luta, na busca pela dignidade humana das pessoas mais vulneráveis, seja na esfera da educação, da saúde, da empregabilidade da renda e todos os outros fatores que possam trazer dignidade à vida humana. Olha, a gente entende como sendo um debate estruturante e fundamental para a gente poder fazer a transformação social, do enfrentamento ao machismo, ao racismo, à misoginia, ao classismo, à LGBTQIA+fobia. Então, assim, são fatores que a gente não pode deixar de lado num projeto de construção de nova sociedade. A gente tem um Brasil muito marcado pelo preconceito, pela discriminação racial, a gente tem um Brasil muito marcado pela LGBTQIA+fobia. E para a gente fazer um projeto de transformação social, a gente precisa levar isso em consideração. Numa sociedade em que a gente tem a nossa própria identidade e existência negada, a gente não pode desconsiderar fatores como esse na hora de planejar, colocar no papel e construir um novo projeto de nação, um novo país no futuro. Hoje em dia a gente tem um avanço muito importante que foi a política de cotas, a política de ações afirmativas do ingresso de pessoas socialmente vulneráveis dentro das universidades como essa, por exemplo, a Faculdade de Direito, mas a gente ainda precisa discutir, debater e aprofundar mais essa temática. A gente tem hoje uma política de cotas, que significa dizer que existem vagas reservadas para pessoas negras, para pessoas LGBTQIA+, para pessoas indígenas, pessoas quilombolas, pessoas com deficiência, mas que na completude de um processo de acesso à educação é necessário também não somente garantir o ingresso, mas também a permanência dessas pessoas, porque a gente tem vivenciado uma realidade de evasão nas universidades muito grande. Você consegue entrar, mas não consegue se manter dentro da faculdade ou dentro da universidade pública que você entrou através de ações afirmativas. É importante também que essas pessoas, ou esses jovens e essas jovens vulneráveis consigam entrar dentro da universidade, mas também permanecer. É um direito à aprovação, a universidade pública é um direito, mas é também importante que eles constem não somente na lista de aprovados, mas também na placa de formatura que vai constar na parede da faculdade. A gente teve um início bom, importante de ações afirmativas, dentro da política de direito antidiscriminatório, numa perspectiva de reparação diante da desigualdade histórica que a gente tem no Brasil, mas também entendendo a necessidade de políticas reparatórias também no contexto de permanência dessas pessoas num ambiente educacional. E para além disso, a gente precisa também discutir o debate de acessibilidade, de inclusão, do combate e o enfrentamento ao bullying também no ambiente escolar, que é um contexto muito grave aqui no Brasil. Porque a educação, para a promoção de uma sociedade justa e igualitária, é um fator fundamental. Não tem como a gente discutir ou debater, ou sequer planejar uma sociedade justa sem a gente falar em acesso à educação. A própria conscientização da cidadania, a própria conscientização do ser humano enquanto sujeito de direitos perpassa pela educação. A própria Constituição brasileira diz que a educação deve ser obrigatória no ensino básico. Então, assim,
toda criança tem direito à educação pública e de qualidade. É dever do Estado, da família e da sociedade a educação dessas crianças, especialmente as crianças mais vulneráveis. Então, num contexto de acesso à justiça, num contexto de democratização de fato da sociedade brasileira, a gente precisa sim perpassar por essa educação, observando e entendendo as dificuldades de que essas pessoas vulneráveis ainda hoje têm no acesso a esse sistema educacional, né? Por mais ações afirmativas que a gente ainda tenha, né? Mas ainda assim existe essa dificuldade do ingresso e também da permanência dentro do sistema educacional brasileiro público e de qualidade, como um direito universal dentro do nosso país. Aí a gente está falando de representatividade, né? A gente tem um sistema político representativo, mas que na verdade não nos representa, né? Então, quando a gente busca um projeto de sociedade em que a gente quer falar em primeira pessoa, a gente precisa estar naquele local, para que outras pessoas não falem em nosso nome, né? Então, esse protagonismo político significa dizer eu fazer política em primeira pessoa. Eu faço, nós fazemos. Então, assim, a ausência de pessoas negras, de pessoas LGBTQIA+, de mulheres nos espaços de poder e de tomada de decisão é um questionamento, é uma violação, inclusive, ao próprio Estado democrático de direito, né? Então, como a gente pode também estar fazendo esses ajustes para que a gente tenha realmente a democracia e a representatividade de fato que ainda hoje não existe. Acho que se alguém quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, né, e do meu ativismo político dentro das redes sociais, tem o meu Instagram, o meu Facebook, o Twitter também, só dá um alô lá no Robinho C. Lima, né, o meu perfil, e a gente pode ir se comunicando em alguns outros momentos também. A educação é um fator fundamental para a transformação da sociedade de maneira radical, no sentido de promover uma sociedade mais justa e igualitária, observando as dificuldades dos grupos mais vulneráveis. Olha, a educação, na minha perspectiva de vida, por exemplo, né, foi um fator fundamental de transformação social que afetou não somente a minha vida positivamente, mas o meu próprio contexto familiar e da comunidade em que eu vivo e convivo, né? Eu fui a primeira pessoa da família a ter um diploma universitário, a ter concluído o ensino superior. E isso significa uma abertura de portas, um avanço no termos de desenvolvimento e acesso à educação de grupos mais vulneráveis, né? Então, num contexto em que a gente tem um país de extrema desigualdade, a educação surge como um fator fundamental e um rompimento de barreiras, inclusive, para que a gente possa ter o acesso ao ensino superior, para que a gente possa ter acesso a um diploma, para que a gente possa ter acesso ao mercado de trabalho, à empregabilidade e à renda. E tudo isso perpassa por uma educação que deve ser pública, gratuita, inclusiva e acessível para todos e todas nós. Paulo Freire é uma referência no nosso ensino, no nosso estudo. Eu acho que toda a educação que se propõe a ser uma educação revolucionária e transformadora não pode deixar de citar Paulo Freire nos seus debates, nas suas discussões. A gente tem uma dialética e um debate muito importante dentro da educação freiriana sobre o quanto esse processo de ensino-aprendizagem é transformador na vida de muitas pessoas, inclusive da minha própria. Paulo Freire mostra para a gente o quanto a educação pode ser libertadora. A gente está na Faculdade de Direito do Recife, né, uma faculdade que vai fazer 200 anos de história, mas quando a gente para refletir, né, sobre a questão, inclusive racial, num país que foi escravagista, né, a gente teve um Brasil que foi quase 4 séculos de história de escravização do povo negro aqui no nosso país, em que a gente começa a refletir que esse prédio, chamado Faculdade de Direito, as pessoas negras só tiveram a oportunidade de estar nesse espaço para construir o prédio. A partir do momento que o prédio foi pronto, fechou-se as portas no sentido de oportunidade de acesso à educação para as pessoas que um dia estiveram aqui na construção desse prédio, né? Então, embora a gente esteja observando aqui paredes brancas, claras, alvas, a gente sabe que tem o suor e o esforço da população negra escravizada na construção desse prédio, né, que tem mais de 100 anos e que, inclusive, hoje é considerado um patrimônio humano, né? A gente precisa, ainda assim, dentro dessa perspectiva, as ações afirmativas também são importantes por isso, né? Porque
fazem com que essas pessoas negras, descendentes de escravizados e escravizadas que construíram esse prédio, voltem para esse local, mas não para construir nada e sim para aprender. Na verdade, para construir sim, mas construir um novo projeto de sociedade justa. Uma vez que o prédio já está pronto, agora é a vez também de a gente construir, só que construir outras formas e outras maneiras dentro de um local que um dia foi construído pelos nossos ancestrais e nossas ancestrais escravizadas. A gente apenas quer voltar para o espaço que a gente sempre deveria ter estado e nunca estivemos, né? O espaço que a gente teve aqui, século passado, foi justamente o espaço de subordinação apenas para levantar essas paredes. Quando a gente volta para cá, no sentido de estudar, se formar, ter um diploma, na verdade a gente está fazendo um processo de reparação, né? Em que uma reparação histórica em que tudo isso é uma dívida histórica com o nosso povo, né? Com as pessoas escravizadas, num processo de exploração do povo negro, né? Quando a gente olha para prédios históricos como esse, eu digo não somente a Faculdade de Direito, mas a própria USP em São Paulo, né? Que também é uma faculdade de Direito muito antiga, tudo isso foi construído em cima de mão de obra escrava, né? E parece interessante porque, veja, uma faculdade de Direito sendo construída com trabalho escravo. Então, assim, eu até me pergunto, né? Eu queria inclusive estar presente em espírito numa aula de 1827 na Faculdade de Direito do Recife, para saber se alguém fazia questionamentos sobre a escravidão. Veja, numa faculdade de Direito e ninguém questionar uma pessoa ser objeto ou ser propriedade de outra, parece até uma coisa estranha, né? Como é que numa faculdade de Direito ninguém questionava isso? Então, a escravidão ou o trabalho servil era uma coisa comum que provavelmente não tinha nenhum questionamento dentro de salas de aula como essa, por exemplo. Pode incomodar a gente hoje, né? A gente achar um absurdo, nossa, chegou a ter escravidão no Brasil, chegou a ter escravidão no mundo todo, mas como a gente reflete sobre isso também, principalmente na perspectiva de tentar resgatar, né, muito da nossa identidade, dos registros, do que um dia foi considerado como registro e agora hoje está perdido, né, na memória das pessoas, inclusive. E aqui era no Mosteiro de São Bento. Aí a questão do direito com a Igreja Católica é muito próxima. Aí o curso de Direito propriamente começou lá em Olinda, no Mosteiro. Aí depois que construiu esse prédio que veio para cá. Esse prédio foi concluído em 1900, se eu não me engano. 1905, eu acho, alguma coisa assim. Tem mais de 100 anos ele. E por aqui estudou muita gente, muita gente. Você olha pelas placas, tá vendo? Um monte de gente já se formou por aqui, passou por aqui já. A Seu Valença estudou aqui.